Fala, gente maravilhosa aí. E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, eu vou gravar esse vídeo aqui. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu vou falar com vocês de algo que essa noite, quando fui dormir, eu tô sentado aqui no chão aqui. O meu cenário não é tão bom, não é tão bonito, mas tá bom. O que eu vou falar pra vocês é de suma importância, né? Porque pra mim, eu considero de suma importância, né? Porque envolve a nossa vida espiritual, a nossa vida física, a nossa vida psicológica, e envolve também a nossa alma, né? E o assunto que eu vou falar, eu fiz algumas anotações, porque assim, conforme eu estava deitado no meu travesseiro, e eu do nada comecei a pensar sobre psicologia, apesar de que eu não entendo, nunca fiz um curso de psicologia, né? E sobre espiritualidade também, eu nunca fiz assim um estudo, aquele estudo aprofundado, né, para que eu viesse estar inteiramente entendido sobre o assunto, mas eu vou falar para vocês diante do discernimento que eu tive essa noite, sabe? Nós sabemos que a nossa vida, ela é formada por 3 pilares, né? Os 3 pilares aí é corpo, alma e espírito, né? E tem um outro fator muito importante, que é o nosso psicológico, né? Que está relacionado também aí a essas áreas da nossa vida. E muitas das vezes nós não pensamos, né? Mas está relacionado, porque faz parte, né? Faz parte aí desses pilares aí, corpo, alma e espírito, né? E eu vou estar falando para vocês aí sobre o discernimento que eu tive sobre o nosso psicológico em relação à nossa espiritualidade e ao nosso corpo. São fatores que faz com que nós nos esforçamos para desenvolvermos melhoria, para que possamos estar bem com essas áreas da nossa vida, né? A espiritual, a psicológica e a física, né? A alma, eu tô deixando ela pro final, porque para nós conseguirmos deixar nossa alma feliz vai depender desses outros pilares aí, né? Que é o nosso corpo físico, a nossa espiritualidade, o nosso psicológico, né? E para que o nosso corpo físico esteja bem, é necessário que o nosso psicológico também esteja bem. Só que conformidade o nosso físico trabalha, o nosso psicológico, ele vai trazer para o nosso físico o benefício. É meio confuso de entender, vou explicar. Muitas das vezes a pessoa acha que alimentar o corpo, eu vou fazer uma boa alimentação, eu vou fazer uma boa academia, eu vou fazer aí uns hobbies aí, vou sei lá, fazer atividade física, vou ter uma alimentação saudável. Mas muitas das vezes, quando a gente foca nessa parte aí só da atividade física, da alimentação saudável, e nós não tomamos cuidado com alguns órgãos que tem no nosso corpo, que se chama o ouvido, né? O nosso ouvido, o nosso olhar e a nossa boca. Por que eu estou falando disso? Porque quando nós ouvimos, a tendência é nós levarmos para o nosso psicológico. Quando nós falamos, se não temos o certo cuidado ao falarmos, isso pode interferir também. E o nosso olhar também, pessoal. Quando eu falo do nosso olhar em relação ao nosso psicológico, é porque às vezes nós olhamos algo e nós levamos para também o nosso psicológico, né? Para a nossa mente. E então, quando nós ouvimos, quando nós falamos e quando nós olhamos, a tendência é levarmos para o nosso psicológico e começarmos a pensar. E quando nós pensamos, se o que nós ouvimos, o que nós vimos e o que nós falamos, se for de uma boa conduta, isso vai trazer construção positiva para a nossa vida. Mas se for o que nós ouvimos, o que nós falamos, ou o que nós vimos, se for de uma conduta contrária, isso vai trazer uma certa má consequência para a nossa vida. E quando isso acontece, o nosso psicológico, se ele
capta as informações erradas, isso vai trazer uma doença para o nosso corpo também, porque o nosso psicológico, ele trabalha para o nosso corpo e o nosso corpo trabalha para o nosso psicológico. Então, quando nós praticamos atividade física e não temos, quando nós praticamos atividade física, quando nós preocupamos com uma boa alimentação e não temos esse cuidado de cuidar do nosso psicológico da forma qual nós ouvimos, nós não estamos beneficiando o nosso corpo físico, né? Então, assim, o corpo físico vai trabalhar sempre a favor do psicológico e o psicológico sempre a favor do corpo físico. Mas o que é que isso tem a ver com a espiritualidade? O psicológico também ele tem a ver com a espiritualidade quando você medita nas coisas boas. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o seu psicológico, a tendência dele é pensar em coisas ruins, é praticar coisas ruins, se o seu psicológico ele capta as coisas ruins, existe um mundo espiritual em oculto, o qual eu e você, nós não conseguimos ver. E se nós não conseguimos ver esse mundo espiritual, a tendência nossa é sofrermos ataques. Mas que ataques são esses? São ataques que no mundo oculto são setas que vêm para fazer com que a nossa mente ela se atribule de uma certa forma, né? Então, nós temos que ter cuidado com o nosso psicológico em relação a isso, a essa espiritualidade. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado. E quando a nossa mente, o nosso psicológico está focado nas coisas boas, nas coisas de Deus, isso faz com que o nosso psicológico trabalhe a favor de uma boa espiritualidade. Mas beleza, pessoal, como falei para vocês, eu não tenho nenhum estudo sobre psicologia, eu não tenho nenhum estudo sobre um estudo amplo de espiritualidade, de mundo espiritual, mas eu estou falando do que eu já vivi ou do que eu já passei, né? Então, o estudo, ele leva a um conhecimento, o qual você vai ter mais assuntos para falar, mas a experiência também de ter passado traz pra gente um certo conhecimento de vivência própria, né? Então, mas quais as diferenças aí, né? Quais as diferenças aí do mundo físico para o mundo espiritual e esse mundo psicológico aí? Eu anotei porque foi o que veio na minha mente quando eu estava deitado, né? O mundo físico está relacionado aí ao que vimos, né? Ao que fazemos, ao que sentimos e ao que ouvimos, né? Esse é o mundo físico. E o mundo espiritual é diferente, porque o mundo espiritual é o que trabalha em oculto, né? Ele trabalha em oculto, se chama mundo espiritual, né? Então é necessário que nós temos uma mente voltada para o espiritual, que nos traz um benefício das coisas de Deus, para que nós possamos enxergar as coisas de Deus acontecendo, né? Porque só quem tem a espiritualidade na vida é que pode ter o discernimento das coisas de Deus, é que pode sentir as coisas de Deus, né? E o mundo psicológico, ele vai funcionar de acordo, ele vai funcionar junto do corpo físico, né? Para pensar, né? E pensando, aí entra, né, o espiritual no psicológico, né? Porque o que eu disse para vocês, se o nosso psicológico está voltado para as coisas boas, as coisas espirituais, as coisas de Deus, vai estar nos beneficiando por essa parte aí, de um bom espírito. E se o nosso psicológico ele estiver voltado para as coisas que nós ouvimos, falamos, pensamos, e essas coisas que não nos trazem benefício nenhum, se elas estiverem impregnadas no nosso psicológico, isso vai envolver ao mundo psicológico contrário, né, que vai nos trazer aí prejuízos, né, tanto prejuízo físico, quanto prejuízo na alma. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado em relação a isso. Mas
como é que eu faço para preparar o meu psicológico? O seu psicológico é o que eu disse, o psicológico ele está ligado ao corpo físico, porém, não adianta você cuidar do seu corpo físico e deixar o seu psicológico a Deus dará, posso dizer assim. Porque o corpo físico liga ao psicológico. Um exemplo, se você não tem uma ótima noite de sono, se você não dorme bem, o seu psicológico, ele não vai ter um desligamento para o descanso, né? E o seu corpo não vai ter um descanso para trazer benefício ao seu psicológico. Então, se você pratica atividade física, tem uma boa alimentação, isso vai sim ajudar no seu psicológico. Mas se o seu psicológico, ele capta muitas informações negativas, informações que não vai te trazer beneficiamento nenhum, isso aí vai afetar no teu corpo físico. Então não vai adiantar você fazer atividade física, ter uma boa alimentação, se você não cuidar dessa área aí. E o psicológico, ele capta as informações que você fala, que você ouve, que você vê, né? Então nós temos que estar atento para essa parte aí. Mas hoje em dia a gente ouve muita coisa, mas nós temos que levar para o nosso psicológico e fazer com que ele pense ao nosso favor. Se você viu algo negativo, se você captou alguma coisa negativa, você não vai pegar aquilo ali para deixar com que aquilo ali te ofenda, mas você vai pegar aquilo ali como uma construção de algo para a sua vida, né? Então, temos por onde nós alimentar o nosso psicológico por um bom lado, né? Por um bom lado. Então nós temos que estar muito conectados a essas duas partes aí, que é corpo físico ao psicológico. E mais algumas dicas de preparo psicológico. É o que eu disse, se você cuidar do seu corpo, você vai estar cuidando do seu psicológico. Mas tem que ter muito cuidado para que o seu psicológico não venha captar coisas negativas e complicar aí o seu corpo, né? Mas se você praticar atividade física, você vai estar trazendo um benefício para o seu psicológico. Se você busca uma dieta balanceada, né, hidratar-se o seu corpo, você vai estar também beneficiando o seu psicológico. Você priorizar a sua qualidade do sono, é o que eu disse, né? Se você não tem uma boa noite de sono, com certeza o seu psicológico não vai funcionar bem. Você também explorar atividades, né, relaxantes, atividades físicas aí que deixam o seu corpo relaxado, né, que faz com que sua mente se sinta relaxada. Isso é muito bom. Você também tem que cuidar dos seus relacionamentos. O relacionamento, seja de amigos, seja no seu relacionamento de marido e mulher, de namorados, né, você tem que estar em um bom relacionamento, porque isso aí interfere muito também no seu psicológico. E você tem que valorizar a sua personalidade, entendeu? Você tem que valorizar a sua personalidade, porque a sua personalidade é acima de qualquer coisa, né? É acima de qualquer coisa, porque você tem que estar bem consigo mesmo, né? E você também tem que aprender a lidar com as lutas, né, estressantes. Hoje em dia nós passamos por momentos, por situações que muitas das vezes deixa a gente estressado, estressa a mente, né? E isso aí afeta no corpo. Então é necessário que nós estejamos, que nós aprendemos a lidar, que nós temos aí essa habilidade para lidar com as situações estressantes, né? E você tem que se doar também. Mas de que maneira eu vou me doar? Quando você se doa para fazer o bem, quando você se doa para fazer as coisas boas, você vai estar de certa forma adquirindo para você um retorno de coisas boas, né? Apesar de que você pode não ver aparentemente, né, com os olhos físicos, mas no mundo espiritual também, né, das coisas ocultas boas, isso vai te beneficiar, porque Deus ele sempre está cuidando de nós. Quando nós olhamos com os nossos olhos físicos e não alcançamos
essa bondade de Deus para com nós, é porque nós estamos olhando fisicamente. Mas quando nós olhamos espiritualmente, nós começamos a perceber o cuidado de Deus para com nós. Então, essas coisas que nós fazemos, quando nós nos doamos a fazer o bem, automaticamente o bem vai chegar para nós, né? Então, é isso aí, né? E para resumindo mesmo, mundo espiritual, mundo físico e mundo psicológico, quando você ouve, quando você fala ou o que você faz, né? Isso aí está relacionado ao mundo psicológico. Então, essas ações vai te fazer pensar. E se você pensa por um lado positivo, você vai adquirir coisas positivas. Se você pensa por um lado negativo, a sua mente ela vai adquirir coisas negativas. Gente, eu espero de verdade que esse vídeo aí venha trazer para você, sei lá, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de benefício para você aí, né? Porque eu, sinceramente, às vezes eu deito no meu travesseiro, quando não é uma letra de música, quando não é algo assim, sempre aparece coisa, né? Que pra mim eu vejo como um benefício pra mim, né? Então, eu tô compartilhando porque eu acredito que possa servir de benefício nem só pra mim, como pra você, como pra outras pessoas, né? Como nós temos que cuidar do nosso psicológico, como nós temos que cuidar do nosso corpo físico, da nossa espiritualidade, né? Então essas coisas aí estão ligadas uma à outra para que nós possamos viver melhor. Não digo viver bem, porque diante do mundo que nós estamos, nós temos que procurar melhoria, né? Sempre procurar melhoria, para que nós venhamos a alcançar aí sempre o bem para a nossa vida, né? Quem sabe um dia nós chegamos lá, alcançamos o bem 100% e possamos viver bem, né? Então eu espero que esse vídeo aí possa te ajudar em alguma coisa, possa nos ajudar em alguma coisa.